Bem, vamos continuar nossas meditações aqui no livro de Zacarias. Agora no capítulo 4. Hoje vamos estudar a quinta visão de Zacarias, das chamadas visões noturnas de Zacarias. Essa é a quinta. Já estudamos 4. Vamos lá, vamos ler o capítulo inteiro, embora a gente não vai fazer a meditação no capítulo inteiro, mas para a gente pegar todo o contexto. O anjo que falava comigo voltou a me despertar, como se desperta um homem do sono, e me perguntou: que vês? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e uma vasilha de azeite em cima, com 7 lâmpadas e 7 tubos, que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? O anjo que falava comigo respondeu-me: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações: graça, graça. Ainda a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As suas mãos também o acabarão. Assim saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Estes 7 se alegrarão, vendo prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda do candelabro? Perguntei-lhe outra vez: que são os 2 ramos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro e vertem azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que servem o Senhor de toda a terra. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós rogamos para que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Senhor, nós necessitamos de Ti para que os nossos olhos sejam abertos. Em nome santo de Jesus aqui oramos. Amém. Muito bem, então vamos tentar entender aqui, como eu falei, a gente não vai fazer inteiro. Hoje a gente vai só meditar até o verso 6, tá? Mas essa é uma visão inteira que Zacarias teve, então a gente vai fazer ela por partes, ok? Como eu falei, essa é a quinta visão. A gente vai perceber que desde a primeira à quarta visão, Deus vem falando com Zacarias acerca das promessas de bênção, de renovação do povo. E agora parece, e vários comentaristas entendem isso, como se tivesse uma pequena pausa entre a quarta e agora a quinta visão, porque é como ele fala: o anjo voltou a falar comigo como quem desperta um homem do sono. Alguns chegam à conclusão, porque a gente tem que entender, são as visões noturnas de Zacarias. A gente não entende muito bem como isso aconteceu, o texto não explica e também não é esse o nosso foco. Entender como foram essas visões, se ele estava dormindo, se ele estava acordado, se ele estava num estado de sonolência, a gente não sabe. A questão é que ele estava aqui, e parece que as 4 visões que ele teve antes deixaram ele meio exausto, num estado de sonolência ali. Mas a gente tem que entender, o texto fala que o anjo voltou a despertar. Como se desperta um homem do sono? Porque a gente tem que entender que isso é tudo uma visão. Então, ele estava dormindo e sonhou que estava sendo acordado? Não sei, mas é alguma coisa do gênero. Mas o que a gente entende é que agora parece que existe um degrau no tempo aí, porque agora Deus começa a mostrar outras coisas diferentes do que vinha, mas claro, sempre relacionada. A gente vai ver como todas essas visões elas se complementam umas outras. Mas agora parece que Deus agora vai falar de algumas coisas um pouco mais específicas ali, sobre aquele tempo em que eles estavam vivendo e, claro, para o nosso tempo aqui que a gente vive também. Porque a gente tem que entender todos esses aspectos. Então vamos entender aqui essa visão. Eu fiz esse exercício e eu acho interessante e gostaria de repartir isso com vocês. No verso 2 aqui tem a visão. Vejo um candelabro todo de ouro e uma vasilha de azeite em cima, com 7 lâmpadas e 7 tubos,
que se unem às lâmpadas que estão em cima dele, junto a ele, 2 oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite e outra à esquerda. Vocês conseguem visualizar isso? Eu fiz esse exercício, tentando visualizar a mesma coisa que Zacarias visualizou. Claro que a gente não vai conseguir exatamente, porque a gente tem uma descrição. Mas vocês conseguem imaginar isso? Todo mundo sabe que é o candelabro, né? Que são aquele tubinho com mais 6. Isso está muito descrito lá em Êxodo 25. Então não era uma coisa nova para Zacarias ver um candelabro. O candelabro já tem uma relação total aqui com o povo de Israel, com o templo, e principalmente para Zacarias, que era um sacerdote. Tá? Mas aí tenta entender. Então você tem aquele candelabro, em cima do candelabro, uma vasilha, né, de azeite, né, e aí fala das 7 lâmpadas, né, e 2 oliveiras, que, como se abastecendo aquela vasilha de azeite. Então, é um candelabro um pouco mais elaborado ali do que o que tinha no templo, né? Então, tem o candelabro só com uma vasilha de azeite que alimenta aqueles tubos, e aí 2 oliveiras alimentando aquela vasilha de azeite. E é interessante isso, né? Porque o anjo pergunta para ele, né? Ele pergunta para o anjo, né? O que é isso? E o anjo pergunta, você não sabe o que é isso? Ele, não sei. Isso é muito interessante, né, essa pergunta que o anjo faz. Você não sabe o que é? Ele, não sei. Por que será que o anjo do Senhor faz essa pergunta para ele? Principalmente porque ele era um sacerdote e conhecia o candelabro. Ele sabia o que representava aquele candelabro. Mas ele queria, o que na verdade Zacarias não entende, é por que você está me mostrando um candelabro? O candelabro eu sei que existe lá, mas qual que é realmente a questão toda? E ainda um pouquinho mais aprofundado aqui, né, indo direto dos estudiosos que fizeram uma tradução direta do hebraico, eles entendem que quando fala essa parte aqui das 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas, na verdade está falando, eles tinham 7 tubos, desses 7 tubos saíam 7 lâmpadas de cada tubo. Ou seja, então 7 vezes 7, aí já temos 49 chamas. Então é um candelabro um pouco mais elaborado do que tinha no templo. Você tinha 7 tubos com 7 lâmpadas em cada tubo. Então é uma coisa muito, muito bonita até de se ver, se a gente tentar imaginar isso. Não sei nem como seria a construção disso, se a gente tentasse fazer um. Sai 7, mas aí de cada um sai 7 lâmpadas. Até difícil da gente tentar visualizar isso, mas era mais ou menos o que Zacarias estava visualizando aqui. Então era algo muito amplo, né, que gerava muita iluminação, iluminava tudo aquilo lá. Imaginava que a visão que Zacarias teve foi de uma grande luz, algo que iluminava tudo na frente dele. Tá? E aí ele pergunta, mas o que é isso? E a resposta do anjo é muito interessante. Ele não vai explicar o que é o candelabro, né, mas ele vai dizer o cerne de tudo que a gente vai dizer aqui hoje, que está no verso 6. Ele responde, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito do Senhor dos Exércitos. Olha a resposta do anjo, parece que não tem, né? Zacarias pergunta, o que é esse candelabro? Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, nem por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que o anjo responde para ele. E aí vamos tentar entender aqui o que tudo isso significa, então. Primeiro, pensando no candelabro, e é o que para Zacarias tinha tudo a ver aqui, quando você vê, pensando em Zacarias, um sacerdote que estava acostumado, sabia todas as funções dele no templo. Claro, o templo não estava construído, eles estavam reconstruindo o templo. Quando um sacerdote viu o candelabro, ele lembrava do quê? Do templo. Era uma das funções do sacerdote, diariamente, ir lá e verificar o pavio, encher de novo de azeite ali, para que a chama se mantivesse acesa. Então, quando ele vê o candelabro, o que ele vai lembrar? Do templo. E é realmente o que o texto principal aqui, o foco principal do texto, está falando sobre a reconstrução do templo, que era aquele momento que eles estavam vivendo. Deus estava mostrando para Zacarias que o templo iria ser reconstruído.
Por quê? O que significava ali o templo? A presença de Deus no meio do povo. Né? E, então, ele estava mostrando para Zacarias, eu estarei no meio de vocês novamente. E iluminando tudo, com essa visão maravilhosa que você teve, é assim que vai ser novamente. Eu estou trazendo essa promessa, e por isso ele fala a palavra para quem? Para Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era o líder ali que estava liderando toda essa reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo. Então ele fala, essa palavra é para ele. Você vai dizer isso para ele, que não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Tá? Então essa é a primeira coisa aí que a gente vê diretamente nessa visão do candelabro, o templo. Tá? Então era uma palavra de ânimo para que eles mantivessem o ânimo e o fôlego para continuar na reconstrução do templo. Só que, como eu falei, o candelabro, dentro do sentido do templo, ele representava o quê? A própria luz divina no meio do seu povo. Então, o candelabro ele já tem uma representação mais generalizada, que é a presença de Deus, a iluminação de Deus, a luz de Deus no meio do seu povo. Então, quando Zacarias vê também esse candelabro, ele vê o quê? A presença de Deus no meio do povo. Tá? E aí a gente pode associar algumas coisas aqui. Né? Em 2 Samuel, no capítulo 22, 29, né, as palavras de Davi ali. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor ilumina as minhas trevas. Então, era muito claro, quando se via o candelabro, aquilo representava o Senhor. Representava o Senhor iluminando os caminhos do seu povo. Né? E agora, é muito... indo lá, dando um salto lá na frente para o Apocalipse, lá no final, quando vai falar da Nova Jerusalém, um dos pontos ali que mostra que não vai ter mais o sol iluminando o dia, mas é o próprio Deus. Né? Deus, a luz constante, mantendo a claridade para o seu povo, para a Nova Jerusalém. Então, a gente até conversava outro dia, né, sobre essa questão. A gente vai viver na Nova Jerusalém, né, que eu creio vai ser aqui na terra mesmo, né? Só que não é essa terra desse jeito. Um ponto que a gente pode ver é que não vai ter mais o sol. E se a gente pensar, o sol ele não está aí só para iluminar, né? O sol é o que segura o planeta Terra. Só que, né, Deus fez dessa maneira, o sistema solar, né, a gravidade. Então é a força, né, gravitacional do sol que segura a Terra onde ela está. Se não tiver mais sol, quem que vai segurar a Terra? O próprio Deus. A própria luz de Deus vai sustentar todas as coisas. Né? Então é muito interessante perceber isso. Né? Vai ser uma terra completamente diferente, uma terra completamente sustentada ali pela luz de Deus. Né? E não vai ter mais noite. Vai ser um dia constante. Mas Isaías também fala disso, né? Em Isaías 9, quando ele fala sobre a vinda do Emanuel. Né? Ele fala que a gente já sempre lê esse texto no Natal. Né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Então, a luz, ela representava realmente a vinda do Messias. Então, quando a gente... e para Zacarias, isso era claro, né? Porque ele conhecia as promessas, ele conhecia as profecias, ele era um sacerdote. Então, aquilo para ele e para nós também representa o quê? A vinda do Messias. E é só a gente entender como vem, a gente percebe nessas visões, como a presença, né, da profecia da vinda do Messias, ela vem permeando todas essas visões. Você percebe que em todas elas, né, a vinda do Messias está presente. Tanto é que a gente já viu isso, o próprio anjo do Senhor aqui que fala com Zacarias, quem que é? O próprio Jesus Cristo. Então, a gente percebe que por isso o livro de Zacarias, ele é um livro que fala muito sobre o Messias. Né? Ele talvez seja, tanto é que alguns chamam Zacarias de o Evangelho do Antigo Testamento. Exatamente por isso, porque ele vai tratar muito da vinda do Messias. Esse é o foco principal de Zacarias, é falar sobre a vinda do Messias. Então, Zacarias teve essa percepção, e a gente tem que ter ela também. E a gente pode lembrar do que Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. Então, Jesus deixou muito claro de
quem era o candelabro representado aqui em Zacarias? Ele mesmo. Jesus é a luz do mundo, né? E ele ilumina todos aqueles que estavam em trevas, mas que creem nele, recebem a luz da vida. É isso que ele fala para a gente. Tá? Então, esse segundo ponto que a gente vê, que numa representação do candelabro, é o próprio Cristo. Só que existe uma terceira interpretação que a gente pode dar para esse candelabro, que é o quê? O próprio povo de Deus. Né? Ele representa a igreja de Deus, né? A imagem maravilhosa de uma missão que Deus dá para o seu povo. Né? A gente vê isso tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo. Né? Jesus chama a gente de quê? A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque estamos conectados nele. E essa é uma grande importância. E aí a gente vai fazendo associação com tudo que a gente tem estudado. Né? Lá em João 15 a gente estudou o quê? Jesus falando, eu sou a videira, né? Quem estiver conectado em mim vai dar fruto. Né? E aí ele fala que a gente é a luz do mundo, mas ele é o candelabro. Então a gente tem que estar conectado nele, senão também não ilumina nada. Senão não existe luz. Tem que estar conectado nele. Mas o seu povo é uma outra representação aqui do candelabro. Então, ao ver o candelabro, a gente vê três coisas. A gente vê o templo, dentro de um contexto aqui de Zacarias, dentro do contexto histórico, mas a gente vê a vinda do Messias de uma maneira profética e para nós já realizada, e uma interpretação para nós vivendo hoje como igreja. Tá? Então são três interpretações que na verdade se conectam. Né? O templo que representava o próprio Cristo e que nós somos chamados do templo do Espírito Santo. Né? Nós somos a habitação de Deus. Percebe a conexão total aqui? Jesus, o templo, então o Messias é o candelabro, e nós também estamos ligados nessa visão do candelabro. Também se refere a nós. Amém? Mas aí vamos para um princípio espiritual dentro disso daqui, que é exatamente esse verso 6, que é a resposta do anjo. Nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente tem que entender essa questão toda aqui, né? E aí, uma coisa que é importante até a gente entender, depois vai ser um pouco mais explicado isso lá na frente, mas o que mantém essa chama acesa do candelabro? E que fica muito claro na visão? O azeite. Né? O candelabro não estava sozinho ali. Não estava só um candelabro aceso. Mas estava o candelabro com uma vasilha de azeite, com mais 2 oliveiras ao lado dessa vasilha de azeite. E acho que essa foi a grande confusão de Zacarias. O candelabro está tranquilo. A vasilha de azeite conectada ali, mais 2 oliveiras. Né? Dá para a gente ter um sentido, se a gente pensando um pouquinho, a gente chega num resultado lógico, claro, precisa pôr azeite. Só que a gente pensa na função dele. A função dele era de ficar lá diariamente, colocando óleo, verificando o pavio. Só que na visão que ele teve, ninguém fazia isso. A vasilha alimentava com tubos diretamente o candelabro, e essa vasilha era alimentada por oliveiras, sem intervenção dele. Né? E por isso, não por força, nem por poder, mas pelo próprio Espírito de Deus. Né? Esse é o nosso foco aqui. Então, o óleo, né, como a gente vê nas Escrituras, ele é uma representação do Espírito Santo. A gente vai ver isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando a gente, sempre que a gente vê óleo nas Escrituras, automaticamente a gente já associa isso ao Espírito Santo. Né? Porque isso, desde a unção lá do Antigo Testamento, quando ia ungir o rei, ungir o sacerdote, se colocava o óleo sobre a cabeça. Né? Uma representação de que agora o Espírito Santo de Deus estava sobre aquela pessoa para exercer a sua função. A função de rei, a função de sacerdote. Então, era derramado o óleo. E isso é a representação do próprio Espírito Santo. E a gente vê como no Novo Testamento essa associação vai ser muito bem explicada. Então, isso aqui não é uma coisa que a gente simplesmente faz uma interpretação aleatória. Não, o próprio Novo Testamento vai nos mostrar isso. Tá? E assim, a gente faz essa representação, olhando essa representação dessa visão do candelabro, que
o azeite que mantinha as luzes acesas. Então, é o Espírito Santo que mantém toda a chama da vida cristã e de todo o trabalho cristão. Né? Não é o sacerdote que mantém ali, né? Mas é o próprio Espírito Santo. Né? Não tem mais a ver com o trabalho do sacerdote. Se a gente pensar no trabalho do sumo sacerdote definitivo, que é Jesus, sim. Porque foi ali, no trabalho de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, que aí tudo é possível. E se a gente olhar para a obra de Jesus, qual foi o grande desfecho da obra de Jesus aqui na Terra? A morte? A ressurreição? Não, o derramamento do Espírito Santo. Onde que conclui a obra de Cristo aqui na Terra? Né? Com o derramamento do Espírito Santo, que é a promessa dele. Né? Fica aí na cidade até que seja derramado. E aí vocês vão sair e vão começar a trabalhar. Né? Aí, agora sim, né, é onde começa o livro de Atos. Né? Por quê? Antes do derramamento do Espírito Santo, eles estavam lá fechadinhos, não acontecia nada. Então, onde estão os discípulos de Jesus? Onde estão os apóstolos? Não sei. Mas agora, no derramamento do Espírito Santo, aí eles vão para fora e não entram para dentro nunca mais. Né? Só se expande. Né? E estamos aqui hoje como fruto disso. Né? Lá em Jerusalém, na Judéia, Samaria, em todos os confins da terra. Tá? Então, a gente percebe ali essa ação do Espírito Santo como se fosse a última obra de Cristo. Mas a gente sabe que a obra de Cristo continua, porque tudo que acontece é obra do Senhor. Mas pensando como um desfecho da obra total de Jesus, é o derramamento do Espírito Santo. Porque agora sim ele capacitou a sua igreja para fazer a sua obra. Amém? E aí a gente pode pensar mais uma vez, não é nem por força e nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus. E essas palavras força e poder aqui, elas têm quase que o mesmo sentido. Né? A diferença entre força e poder é que força está mais ligada à questão quantitativa. Então a gente pode pensar num batalhão. Como a gente calcula a força de um exército? Quanto mais homens. Ou então, pensando na força de trabalho, quanto mais braços ali trabalhando, então você tem mais força de trabalho. Como que se mede o poder de um motor, né, em cavalo, né, comparando quantos cavalos seriam suficientes ali para puxar naquela potência. Então, essa é a questão de força. Agora, poder tem a ver com o quê? Já é mais qualitativa. Né? Alguém que tem um poder especial, específico para aquela coisa. Então, a gente pode pensar, né, a força física. Alguém que realmente é forte. Então, não está dependendo do número de pessoas. Às vezes você tem lá 5 pessoas trabalhando, mas um só consegue levantar mais peso do que os outros 5. Não é verdade? Tem essas pessoas assim mais... então, esse poder está mais relacionado a isso, ao poder concentrado. Né? Mas aí o que Deus está falando? Não é nem por um e nem por outro. Não é nem pelo número de pessoas, número do tamanho do exército, número de pessoas trabalhando, e nem pela força física, nem pela sabedoria de alguém, pela sua força, pelo seu entendimento, mas é pelo Espírito de Deus. Então vamos tentar entender agora esses pontos todos aqui associados às 3 interpretações. Ao templo daquela época, a Cristo, o Messias, e a nós como igreja, como povo de Deus. Amém? Então, primeiro, a questão é diretamente aqui com Zorobabel, né, que ele estava nessa construção do templo, e a gente tem visto desde o início, a gente falou, que poucas pessoas voltaram, para em torno de mais ou menos 50 mil pessoas, que voltaram para Jerusalém para a reconstrução do templo, e da cidade, dos muros, como a gente vê lá em Neemias e tal. E não era uma coisa fácil. Primeiro, construir uma coisa já não é fácil, concorda? Para mim, então, eu acho complicadíssimo. Né? Reconstruir eu acho que é mais difícil ainda. Por quê? Porque tem ruínas. O que você tem que fazer quando está tudo destruído? Você tem que tirar tudo que está destruído. Ver o que dá para aproveitar. Se não dá para aproveitar, tem que quebrar mais para refazer.
Então, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Construir, você tem lá o terreno limpinho, vamos lá, tijolinho em cima de tijolinho. Né? Agora, quando você tem lá um negócio que está tudo... Não, isso aqui está estragado. Então, você tem que tirar aquela sujeira, tirar... Então, dá muito mais desânimo, é ou não é? Aí, pensa nessas pessoas voltando, e aquilo que eu falei lá, quando a gente falou lá no capítulo 1, né? Lá no comecinho, 70 anos depois, praticamente nenhum deles, ou pouquíssimos, viram como era Jerusalém. Eles só tinham a imagem dos relatos. Não, porque a nossa cidade era assim, o nosso templo era assim. Né? Vamos voltar. Aí eles chegam lá e vê ruínas. Puxa, não estou acreditando. A gente sai lá do cativeiro, vem para morar na nossa cidade e está desse jeito. Né? Agora tem que reconstruir tudo isso. Achei que a gente ia chegar aqui de boa, começar a viver, mas não. Tem que reconstruir tudo. Então, a gente tem essas dificuldades que o povo ali estava vivendo. Só que não era só essa dificuldade. A gente vai ver dentro do contexto todo ali, né, se a gente for ler a história mesmo de Zorobabel e a gente lendo o livro de Neemias, a gente vê que não foi assim só um processo cansativo, mas tiveram oposições à construção, à reconstrução. E a gente vai ver lá que um cainha chamado Tatenai, ele vê os caras lá trabalhando e fala, o que esses caras estão fazendo? Eles eram súditos também de Dário. O que vocês estão fazendo aí? Quem deu autorização para vocês construir isso? Não vai reconstruir nada, não. Pode parar com esse negócio. E aí eles continuam lá no seu trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai lá para Dário e fala, os caras lá estão reconstruindo a cidade de Jerusalém, reconstruindo o templo. Eu acho que não tem autorização para isso, não. Então, além da própria dificuldade, do próprio ânimo do povo em reconstruir, agora você tem opositores, querendo que eles parassem a obra. Então pensa, você já está lá desanimadão, tendo que fazer alguma coisa. Aí chega um cara e fala, pode parar com esse negócio aí, não dá para fazer. O que você vai fazer? Ufa, eu vou parar mesmo. Eu estava cansado mesmo e agora que eu paro. Então pensa na pressão que Zorobabel estava vivendo ali como líder desse povo, liderando essa reconstrução. Já estava difícil manter o pessoal animado. Ainda agora chega uma turma falando para ele parar de fazer isso, ameaçando ele. Então a pressão sobre Zorobabel era muito grande. Era uma pressão tanto porque o que representava ele fracassar na reconstrução do templo e da cidade. Era um símbolo do fracasso espiritual. Porque se o templo representava a presença de Deus no meio do povo, e ele fracassasse em reconstruir o templo, o que isso significava na mente de todo mundo? Deus não está no nosso meio. Um fracasso ali civil, né? Mas era um fracasso espiritual. Então pensa na pressão que estava sobre Zorobabel. E aí o que Deus fala para ele? Não é por força e nem por poder. Ele devia pensar, mas a gente é pouca gente. A gente está enfrentando essa situação. E o que a gente vai fazer? A gente não tem poder nenhum. E era essa realmente a questão. Ele não tinha que buscar mais pessoas. Ele não tinha que buscar algum tipo de força extra. Ele tinha que olhar para Deus. E aí, se a gente olhar para o contexto todo, né, quando Tatenai faz todo esse esquema aí para parar a obra, o que acontece? Ele consegue? Não. Mas por quê? Porque Zorobabel era muito espertão, o povo muito forte? Não. Ele chega lá para Dário e fala, esses caras estão reconstruindo. O que Dário faz? Espera aí, eles estão fazendo isso, eles têm autorização para fazer isso? Olha meus documentos. E aí eles vão lá nos documentos e acham o documento de autorização de Ciro. Ciro já tinha morrido faz tempo, e como a gente viu, Dário não era sucessor direto de Ciro, foi por causa de uma revolução que teve ali, Dário assume o poder, então ele não sabia de nada da questão, mas ele achou esses documentos. E como que ele achou esses documentos? Quem mostrou esses documentos para ele? Quem levou ele a procurar esses documentos? O próprio Deus. De onde que esse cara ia ter a ideia de procurar nos documentos de Ciro
Se aquele povo, que não representava grande coisa para ele, tinha autorização para reconstruir uma cidade que para ele também não significava nada. Percebe isso? O que era aquela cidadezinha de Jerusalém para Dário, que era o grande rei do momento, que dominava toda uma área gigantesca ali daquela região? Por que ele vai? Um cara como ele, que a gente viu, era um general do exército de Ciro, que assume o poder, chega um cara lá, ele tinha que se manter no poder, que a gente viu que muita gente queria assumir o poder, mas foi Dário que assumiu. E aí, chega o cara, tem um povinho lá que está reconstruindo por conta própria o negócio. Qual que seria a atitude mais natural de um cara desse? Mata todo mundo. Mas não, ele vai lá, não, vamos ver se esse pessoal tem autorização. Por que ele faz isso? Porque o próprio Deus é que dirigiu essas coisas. Não foi Zorobabel, não foi Neemias, não foi Esdras, foi Deus. Nem por força, nem por poder, mas pelo próprio Espírito de Deus. E a gente vê que o documento foi achado, além de ter autorização para eles continuar a reconstrução, ainda que Dário fala para Tatenai, e você fica quietinho no seu canto. Se você for lá incomodar, é você que vai morrer. Né? Sem Zorobabel ter pedido. Zorobabel não chegou a falar, então, esse cara aí, agora toma uma atitude com ele. Não, o próprio Dário resolveu fazer isso. E a gente vai ver no próprio texto aqui, na continuação lá, no verso 9, né, Deus fala, né? As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces e suas mãos também acabarão. E a gente vai ver lá depois que realmente acabou. Né? Foi reconstruído os muros, foi reconstruído o templo, a obra foi concluída. Por quê? Porque aumentou o número de pessoas trabalhando? Não, porque Deus deu força para eles. Deus é que possibilitou essa reconstrução. Amém? Então, a gente tem uma lição clara aqui, embora a gente está falando desse contexto todo histórico de Zacarias, mas tem uma lição clara aqui para a gente. Em primeiro lugar, não existe obstáculo para Deus. Não existe o que uma pessoa pode querer fazer ou deixar de fazer, pode querer impedir alguma coisa. Não. Né? Tem o texto já também, agindo Deus. Quem pode impedir? Quem pode frustrar os planos de Deus? Ninguém. Se ele falou que ia ser reconstruído, ia ser. Por mais que os caras se levantassem, por mais que tinha desânimo do povo, por mais que qualquer outra coisa pudesse acontecer. Se Deus falou, vai ser assim, vai ser assim. E ponto final. Tá? E segundo, a gente é exortado a uma obediência. Porque qual era a grande... Por que Deus estava falando isso para Zorobabel? Porque eu mandei você construir, então você continua. Por mais que um monte de situações estejam acontecendo, se eu falei para você fazer, eu vou fazer acontecer. Então continua. Não vai desanimar, não para. Continua obedecendo a palavra. Né? Então, a nossa obediência ela está ligada, não como a gente já falou, né, a nossa fé não é um salto no escuro. Ela é baseada naquilo que a gente realmente conhece de Deus. Deus é capaz de superar qualquer dificuldade, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, a nossa obediência a Ele não é baseada num talvez, é baseada numa certeza de que Ele pode todas as coisas. E se Ele nos manda fazer determinada coisa, falando que vai ter resultado, vai ter resultado. Não é, vamos ver, a gente faz aí, se der, se não deu, não deu. Não, se Deus falou, é assim, vai ser assim. E isso tem que estimular a nossa obediência. Porque a nossa obediência não é baseada num talvez de Deus, mas é numa certeza de que Deus vai fazer aquilo que prometeu. Amém? Muito bem, vamos ao outro ponto aqui. O ministério de Jesus. Então vamos falar agora sobre o Messias. A gente viu, né, a gente estudou lá o Evangelho de João, mas a gente estudou já o Evangelho de Marcos também, e tantas outras coisas sobre os Evangelhos. E uma coisa é clara em todo o ministério de Jesus, que ele sempre deixou claro que ele não fazia nada por ele mesmo em primeiro lugar. Era sempre aquilo que o Pai queria. Mas ele também fazia pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Então, da mesma maneira, né, que a gente viu que o candelabro representava Jesus,
o Messias. Só que esse candelabro é alimentado por quem? Pelo óleo. Então, toda a obra de Cristo, ela foi pelo poder do Espírito Santo. Né? Essa foi a maneira como Deus quis fazer todas as coisas. Né? Porque Jesus é Deus. Né? Jesus tinha todo o poder de Deus aqui na Terra. Ele não foi... na encarnação, a gente já viu isso. Na encarnação de Jesus, ele não perdeu seu poder. Ele não perdeu sua autoridade. Ele continuou o Senhor de todas as coisas. Mas ele, como a gente vê lá em Filipenses, ele decidiu não usar. Ele usou o poder do Espírito Santo. Então, toda a obra de Cristo foi feita como homem, como a gente, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a grande questão. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não utilizou o seu poderio de Deus. Ele usou o poder do Espírito Santo. Como o exemplo como nós devemos seguir, que é da mesma maneira. Só que a diferença é que nós nem Deus somos. Então, ou é pelo Espírito de Deus, ou nada, né? Jesus tinha a opção. Ou ele fazia pelo Espírito de Deus, ou ele fazia pelo poder inerente dele. Mas ele decidiu não fazer no dele, mas no do Espírito Santo. A gente ou faz pelo Espírito Santo, ou não faz. Tá? Porque a gente é meras criaturas, seres humanos fracos, falhos e pecadores. Sem o Espírito Santo, não rola nada. Amém? Mas até um exemplo, que eu acho que eu já devo ter citado aqui, né, sobre essa questão de Jesus. Uma analogia que eu vi muito interessante. Pensa num nadador, que ele vai fazer uma prova de nado em mar aberto, e aí ele tem que fazer lá não sei quantos quilômetros, ele quer quebrar o recorde lá do Guinness, e ele tem que fazer essa travessia do mar a nado. Fazer uma travessia de uma distância longa do mar assim não é uma coisa fácil. É uma coisa complicada. Se o cara ali tem qualquer tipo de problema, ele pode morrer. Certo? Porque está em alto mar, né? De repente uma exaustão dos seus músculos. E aí, ele fala para o treinador dele, então faz o seguinte, você vai com o barco atrás de mim. Se eu tiver algum problema, o barco está ali e me pega. Mas senão eu vou continuar nadando. Né? Então o barco seria a garantia. Então a gente via essa analogia como se fosse o barco é o próprio poder de Deus. O poder de Jesus, como Deus. Só que ele decidiu não usar. Então se aquele nadador, ele faz todo o trajeto, conclui seu trajeto, ele ganha o seu recorde. Ganhou a prova. Se lá no meio ele passa mal, alguma coisa acontece, o barco resgata ele, ele morreu? Não, mas também ele não concluiu a prova. O barco que salvou ele. Então, essa é a analogia com Jesus. Jesus tinha a garantia de que e tudo ia rolar, porque ele era Deus. Mas ele decidiu não usar o poder de Deus. Mas o poder de Deus estava ali, não sumiu. Né? O poder de Jesus não sumiu, mas ele não usou. Ele fez toda a prova pelo poder do Espírito Santo. Ele conclui a prova sem utilizar o barco. Deu para entender a analogia? Eu achei essa analogia muito interessante. Né? O poder de Deus estava em Jesus, mas ele não usou esse poder de ser Deus. Ele usou o poder do Espírito Santo. Né? E a gente vai ver, né, como em vários momentos Jesus fala sobre essa questão da sua atuação pelo Espírito Santo. Já começa lá em Lucas 4, quando Jesus vai iniciar seu ministério. Como que ele faz? Ele vai na sinagoga, e o que ele lê? Isaías 61. O Espírito Santo, do Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para fazer todas as coisas. E aí ele sai dali e começa a fazer a obra. Deixando muito claro que era o Espírito de Deus que estava sobre ele para fazer tudo aquilo. E não ele. Jesus, em momento algum, né, ele falava pelo meu poder, né, mas ele sempre falava o que o Pai me manda, pelo Espírito Santo, é que ele fazia todas as coisas. E aí, a gente vê no batismo de Jesus, muito claro ali, né, o Espírito descendo lá, em forma de pomba sobre Jesus, mostrando o quê? Que o Espírito Santo estava sobre ele. Né? E aí, logo depois do batismo, para onde Jesus vai? Para o deserto. E o que o texto diz? Levado pelo Espírito.
Então ele foi lá para ser tentado e venceu as tentações, foi levado pelo Espírito, e quem que o guiou em vencer as tentações? O próprio Espírito. Não foi na força dele como Deus. E essa é outra questão, que essa questão do barco é muito interessante. Jesus podia pecar? Não, porque ele era Deus. Mas ele não pecou pelo fato de ser Deus. Ele não pecou por ser guiado pelo Espírito Santo. Ele não se utilizou do seu poder de Deus para não pecar. Porque ele, como Deus, é perfeito, nunca poderia pecar. Mas ele não se utilizou do seu poder de não pecar para não pecar. Ele usou do poder do Espírito Santo. O mesmo poder que está em nós. É o que estava em Jesus que o impediu de pecar. É o poder que está em nós e que pode nos impedir de pecar. Amém? E quando Jesus ressuscita, ele faz todas as coisas, a gente viu todos os milagres, tudo pelo poder do Espírito Santo. E quando ele ressuscita, é pelo poder dele? Não. O Espírito, o poder de Deus ressuscitou Jesus. E Paulo vai falar lá em Romanos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus é que atua em nós. Então não foi Jesus ali ressurgindo pelo seu próprio poder. Ele morreu e o próprio Deus, com seu Espírito, o ressuscita. E ele faz a mesma coisa com a gente. Então a gente faz o próprio Messias ali representado naquele candelabro, mostrando também que não era nem por força e nem por poder, mas era pelo Espírito de Deus. Então toda a obra de Jesus Cristo na terra foi por força do Espírito de Deus. Amém? E se o Filho que foi ungido, é ele que unge, ele unge o seu povo, ele enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos fazer as obras. Então, se Jesus, que era Deus, se utilizou do Espírito Santo de Deus, o que nós vamos utilizar? O mesmo Espírito. A gente não pode tentar fazer nada na nossa própria força. Se o Messias, como a gente viu aqui, ele foi cheio do Espírito Santo para fazer a sua obra, e ele antes dele ascender aos céus, ele nos deu uma grande comissão, que é ide por todo mundo, pregar o Evangelho. E quando ele fala lá, esperai aqui até que do alto seja revestido de poder, para quê? Qual que era o objetivo disso tudo? Para ser testemunhas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tudo relacionado à grande comissão. Na verdade, esse é o grande trabalho da igreja. É ser testemunha de Cristo aqui na terra. E a gente faz isso como? Pelo poder do Espírito Santo. Por isso que ele nos capacita com o Espírito Santo. E dentro desse ambiente todo, ainda pensando como nessa questão de Zorobabel, que ele precisava de ânimo, ele precisava de algo sustentando ele para não cair, para não desanimar, para não parar tudo. É a mesma coisa que o Espírito Santo também faz com a gente. Jesus nos concedeu o Espírito Santo para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão aqui de sermos testemunhas. Mas enquanto a gente está aqui na terra, que a gente passa por tanta coisa, o Espírito Santo também é o que nos sustenta nisso tudo. Ele sustenta a gente nas nossas frustrações, nas nossas decepções, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias. É o próprio Espírito Santo que está aqui com a gente, sustentando a sua igreja. É o Espírito Santo que sustenta a igreja do Senhor. A igreja não é sustentada pela estrutura da igreja, não é sustentada pelo tipo de pessoas que está dentro da igreja, não é sustentada por políticas, mas é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. É só a gente ver os países onde a igreja é perseguida. A igreja não acaba. E por que não acaba? Porque é o Espírito Santo que sustenta. Se a igreja fosse sustentada pelo nosso próprio ânimo, pela nossa disposição, numa pequena perseguição, acabava a igreja. Porque a gente não é assim. Uma pequena dificuldade, a gente já, não, parei. Não, já deu, Já está difícil, ainda vem agora o pessoal aí está me ameaçar de morte. Não, parei. E por que a igreja não para? Por causa do Espírito Santo. Não é porque... Então a gente olha, e às vezes a gente até se compara, com
Eu já fiz muito isso, né? Me comparando com esses irmãos que sofrem perseguição. Eles devem ser muito mais, né, mais fervorosos. A questão não é neles. A questão está no Espírito Santo. O que eles são melhores do que eu? Nada. O mesmo Espírito Santo que atua neles é o que atua em mim. A questão é que estamos em dificuldades diferentes, em situações muito diferentes, e ali o Espírito Santo atua de uma maneira que é necessária. E a gente fica, né, boquiaberto com essa questão toda de ver pessoas em meio a ameaças, sendo presos, sendo, né, como a gente vê na própria Escritura, sendo açoitados, né? Aqueles nossos irmãos ali sendo jogados na arena para enfrentar leões, e eles não desistiam, eles não abortavam a missão. Por quê? Porque eles eram legais? Não, eram pessoas fracas como nós, mas cheios do Espírito Santo, né? Não era nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, né? E nós estamos há mais de 2000 anos com a igreja sendo sustentada pelo Espírito de Deus, né? Os outros lá acham que é porque eles conseguiram grande coisa, construíram lá uma grande igreja, né, no Vaticano. Mas não é isso que mantém a igreja. Eles acham que porque eles conseguiram grandes riquezas, conseguiram montar uma estrutura. Não é isso. O que mantém a igreja do Senhor Jesus é o Espírito de Deus. Todas essas coisas que a gente constrói, elas podem passar, né? Porque não é isso que faz a igreja ser igreja. As estruturas são importantes? São. Em momento algum, a gente vai descartar aquilo que a gente constrói. Só que a gente tem que entender que tudo que a gente constrói não é nem pela nossa força. É tudo por condução do Espírito Santo. E se a gente perder isso, não é isso que vai matar a igreja. Que a igreja do Senhor Jesus sempre estará viva. Porque quem mantém ela é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Tá? Se dependesse da gente manter a igreja do Senhor Jesus viva, não está perdido, mas não é. Ele nos capacita, ele coloca a gente como igreja, e ele nos capacita para manter essa igreja viva, mas não é a gente que mantém, é ele. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? Da mesma maneira que Zorobabel tinha que ter aqui essa percepção de que era ele que ia lá trabalhar, eram as pessoas que iam pôr o tijolinho, não era o Espírito Santo que ia vir botar o tijolinho, né? Passar lá o cimento. Quem tinha que fazer isso? As pessoas. Quem que tem que trabalhar? Quem que tem que ser testemunha? Nós. Quem tem que pregar o Evangelho? Nós. Né? Quem que tem que ter? Quem tem que ter uma vida de oração? Quem é que tem que estar aqui? Né? Nós. Mas sabendo que tudo isso que acontece é por capacitação do Espírito Santo. Não é por minha causa, não é porque eu sou legal, não é porque eu tenho capacidade, não é porque eu tenho força, mas é porque o Espírito Santo está em nós. E aí nós podemos realizar a obra do Senhor, né? Então a gente não pode esperar que Deus faça a obra, né? Que eu já vi muita gente, não, o Senhor vai realizar a obra, porque todo o poder não é por força nem por poder. E senta. E fica esperando Deus fazer alguma coisa. Não é assim. Ele fala para a gente fazer. Aí a gente fala, mas eu não tenho força. Eu falo, é aí que você está errado, né? Porque realmente você não tem. Mas quem vai fazer, quem vai colocar força sou eu. Só faz. Só se predispõe a fazer. Vai fazer, levanta e faz. E eu resolvo tudo. Tá? Então, é como se fosse um trabalho em conjunto. Só que a gente entende que esse trabalho em conjunto, a nossa parcela é tão insignificante, né? Porque se Deus quisesse, Ele podia fazer sem a nossa ajuda? Lógico, né? Deus não podia, num falar, reconstruir o templo e os muros? Ele fez um universo, né? Ele falou, apareça, puf, apareceu, faça os peixes. Trocentas espécies diferentes de peixe. Faça os pássaros, né? A gente não faz ideia de quanto tipo de pássaro tem, você faz? Pois é, Deus fez ali, numa palavra. Então estava lá, né, aqueles muros destruídos, aquele templo destruído. Deus não podia falar? O templo fica de pé. Mas não, Ele não quis fazer. Ele quis que o povo fizesse com a força do próprio Espírito Santo, capacitado pelo próprio Deus, sabendo que Deus estava controlando aquela situação,
mas ele tinha que fazer. Deus não ia levantar o tijolinho. Tá? E a mesma maneira, ele nos designou para ser testemunho. Deus poderia vir aqui, né? Jesus poderia, mais uma vez, descer aqui na terra em pessoa e começar a pregar o evangelho do reino, a curar as pessoas. Podia? Mas ele não faz. Por quê? Porque ele deixou a gente para fazer. Nós nos tornamos o corpo de Cristo aqui na terra para fazer as obras dele, sabendo que é ele que faz, e não a gente. Mas nós somos as mãos do Senhor. Nós fazemos. Quando nós fazemos, nós temos que ter essa consciência. É ele fazendo através de nós. Isso aqui nos leva para dois lados importantes. Primeiro, da gente ter essa consciência de que é ele que está fazendo. E se é ele que está fazendo, a gente não tem mérito algum naquilo que a gente faz. Então, se a gente prega o evangelho e a pessoa se converte, não, olha, tem a manha mesmo, hein? Prego bem. Não, capacitação do Espírito Santo. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Só que se a gente não pregar, como Paulo fala, como crerão se eles não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, mas quando a gente abre a boca para pregar, é o Espírito Santo que age. E Paulo deixou isso muito claro, né? Quando ele falou, quando eu preguei lá aos Coríntios, quando eu preguei entre vocês, não foi com palavras de persuasão, de sabedoria, mas pelo Espírito. Eu preguei o Evangelho. Né? E se a gente pensar na própria mensagem do Evangelho, e Paulo, né, deixa isso tão claro, né? É loucura. Como que, pensando em razões humanas, seria possível a gente levar pessoas à conversão pela pregação do Evangelho? Faz algum sentido? Você chegar para alguém e primeiro começar falando, você é um pecador, você está destinado ao inferno. Mas não se preocupa, se você crê que Jesus Cristo, o Deus Criador de todas as coisas, encarnou, veio aqui como um bebezinho, frágil, cresceu, viveu 33 anos, morreu na cruz por causa do seu pecado e do meu pecado, levou sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade, morreu, depois de 3 dias ressuscitou, está sentado à direita de Deus e vai voltar para nos buscar. Faz um sentido lógico assim para as pessoas, ainda mais século 21? Não. Então como que nós continuamos pregando isso e pessoas se convertem? Poder do Espírito Santo. É uma pregação, né? É uma proclamação de algo que, dentro do que a gente vive hoje de sociedade, não faz o mínimo sentido. Você está falando que eu estou condenado ao inferno. E aí que Deus encarnou, morreu numa cruz, mas ressuscitou e agora fiquei bem? Faz sentido? Só se eu crer? Eu só tenho que crer. O que eu tenho que fazer? Crer. Não, peraí. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você tem que crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Não faz sentido algum. Mas pessoas, nós cremos. E por que a gente creu? Porque a gente é mais legal? Porque nós tivemos uma capacitação intelectual acima da média? Não. Porque quando essa palavra chegou no nosso coração, o poder de Deus atuou poderosamente e nos converteu a Ele. Né? Como lembrando do início lá, né? Convertei-vos a mim, e eu me converterei a vós. Né? Mas como que a gente se converte a Ele? A atuação do Espírito Santo. Né? Sem a atuação do Espírito Santo a gente não tem fé. Sem a atuação do Espírito Santo a gente não faz nada. A gente está condenado à perdição eterna. Mas quando o Espírito Santo atua em nós, tudo se transforma. Amém? Lembrando, como eu já falei do texto lá, né, mas eu quero... Mateus 5,14. Né, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade situada sobre um monte. No verso 16... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Esta é a obra que o Senhor nos dê, o papel que Ele nos dá aqui nessa terra, de sermos luz, de sermos o candelabro, aquilo que Zacarias viu. Né? E ainda pensando, como eu falei, se for mesmo um tubo com 7 chamas em cada tubo, uma coisa bonita de se ver.
É isso que nós temos que ser como igreja para o mundo. Uma coisa que as pessoas olham e vejam uma iluminação grande. E quando elas cheguem perto da igreja, né, e a igreja não o lugar aqui, mas quando elas veem a igreja, elas veem uma grande luz que mostra a corrupção do mundo, que mostra a grande escuridão em que elas vivem. Esse é o papel da igreja, é mostrar a luz do Senhor. Porque a luz não é nossa, a luz é dele. Nós somos apenas as lampadinhas ali, as chaminhas. Mas todo o resto, a gente só está aceso por causa do Espírito Santo. Mas temos que estar acesos, e essa é a grande questão. A gente não se pode, como Jesus fala lá, não se pode esconder. Quem que pega um candelabro e põe debaixo da cama? Não faz o mínimo sentido. Não, tem que ficar no lugar alto. E esse lugar alto não é a gente querer se aparecer, não é querer... que muita gente acha que isso também é... Não, é não esconder a proclamação. Você fala, então vamos fazer grandes eventos. Não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é proclama, sem medo. Proclama sem vergonha, sem constrangimento. Proclama as boas novas do Evangelho. Não guarda embaixo da cama. Proclama. É assim que a igreja aparece. A igreja não aparece, vamos aumentar a nossa bancada evangélica no Congresso. Isso não é luz resplandecendo. Não é disso que Jesus estava falando. Porque ele nunca falou, e recebereis poder sobre vós do Espírito Santo e sereis deputados, senadores, Não. Sereis testemunhas. Onde quer que você esteja. Pode estar lá? Claro. Se está lá, tem que ser testemunha. É um deputado? Tem que ser testemunha. Qualquer coisa, é recepcionista? É testemunha. E ali vai resplandecer pelo poder do Espírito Santo. Então, quem que vai ter... Isso é muito interessante, Como a igreja fala muito, não, porque nós, cristãos, temos que estar em posição de destaque para mostrar Jesus. Se é a obra do Espírito Santo, quem vai ter mais poder de proclamação? Um deputado ou um recepcionista? Não tem diferença. Um deputado pode ir na televisão falar e nada acontecer. Um recepcionista de uma loja, de um hotel, pode falar ali para 3 pessoas e aquelas 3 pessoas se convertem na hora. Quem teve mais poder? Entendeu? Porque o poder é do Espírito Santo. E ele vai agir como ele quiser. Então, a gente não tem que ficar indo atrás de posições, como alguns que pregam aí, não, porque nós temos que mostrar, o povo de Deus tem que ser um povo rico, o povo de Deus tem que ser um povo bem-sucedido para mostrar para o mundo. Jesus nunca disse isso. Ele fala que a gente tem que proclamar o Evangelho. É assim que o mundo vai crer. Amém? Outra coisa aqui, para a gente concluir aqui, é da nossa própria vida cristã. A nossa santificação, a nossa caminhada cristã, ela também é capacitada pelo Espírito Santo. A capacitação do Espírito Santo não é só para a gente proclamar e ser testemunha, mas é para a gente ser cristão, para a gente viver como cristão, para a gente conseguir obedecer a Deus, para a gente conseguir viver uma vida de santidade. A gente viu que lá na quarta visão, com as vestes do sacerdote, a gente vê quem que troca as vestes do sacerdote. Quem que limpa Josué ali? É o próprio Deus. E aí ele fala depois, anda nos meus caminhos. Mas como que ele ia andar nos caminhos? Capacitado pelo Espírito Santo. Não é que Deus vem e nos converte, limpa, tira a gente da escuridão, fala, agora limpei você, agora, por conta própria, anda aí. E presta atenção, hein? É assim que Deus trata com a gente? Não, ele fala, anda nos meus caminhos, mas fica tranquilo, eu capacito você. E a gente tem que ter essa consciência de que quando nós andamos em santidade, andamos num crescimento de vida cristã, esse crescimento é mérito todo do próprio Deus, nunca nosso. Nenhum crescimento espiritual que a gente tem na vida é mérito nosso. A gente sabe, existem os meios de graça, a palavra. Então, a gente ouve a palavra aqui, a gente lê a palavra, e essa palavra nos traz crescimento, nos leva à santificação. Isso é mérito de quem? De Deus.
Ah, mas fui eu que peguei a Bíblia para ler. Se ele não te levasse a ler a Bíblia, você não lia. E mesmo que você pegasse a Bíblia, se não for capacitado pelo Espírito Santo, ninguém entende nada. Porque nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Né? É só ver tantas pessoas que pegam a Bíblia e falam um monte de besteira. Por quê? Porque não tem a iluminação do Espírito Santo. Né? Tantas pessoas que interpretam e fazem coisas baseadas na Bíblia de uma forma completamente oposta. Por quê? Porque não tem Espírito Santo. Né? Nós temos os outros meios de graça, a ceia, o batismo. Né? Qual é o nosso mérito nisso? Nenhum. Né? E eu acho muito interessante a forma como é, tanto o batismo como a ceia. Né? Quando você foi batizado, o que você fez? Mas você foi entrar na água e ficar parado. Alguém te mergulhou na água. Você conseguia ali descer e subir sozinho? Alguém se batiza sozinho? Não. Isso é um exemplo claro da obra do Espírito Santo. A gente está ali, né? A gente faz assim, né? Fica nessa posição até ficar mais fácil, né? Ficar com os braços para não atrapalhar. E aí, o ministro vem e baixa a gente na água e levanta. E a gente não faz força nem para baixar e nem para levantar. Na verdade, a gente nem consegue, é ou não é? Na hora que baixa a gente, mesmo tenta levantar, a gente não tem essa capacidade. É uma obra do Espírito Santo. Né? E se a gente pensar em outro tipo de batismo, com os nossos irmãos presbiterianos, por aspersão, também vem o ministro e joga água na cabeça. E você está passivo ali. Uma representação do que o Espírito Santo faz. Na ceia, né? Como é que a gente... E por que a gente tem sempre, né, pessoas que vêm aqui, pegam a bandeja de pão e levam até você? Mostrando que é uma obra do Espírito Santo. Você recebe. Você é servido pelo próprio Deus. Né? É isso que a ceia representa. É o próprio Deus te servindo. Dando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. E a gente fica passivo, recebendo. Por isso que a gente nunca faz, e é uma coisa que a própria Bíblia nos ensina, a gente não deixa a bandejinha aqui, você vem pegar o seu pão. Mas você é servido. É uma representação do que o Espírito Santo faz. Nós somos servidos com os meios de graça. Então, a palavra nos é dada, o pão nos é dado, o vinho nos é dado, a água nos é dada. E a gente recebe. Amém? Agora nós temos a oração. Tudo bem, a oração é uma coisa que a gente faz. Mas a gente também recebe. Não é? E quantos testemunhos a gente já não tem de que nós somos sustentados, não pela nossa oração, mas pela oração dos nossos irmãos. Então até isso, a gente ora, e claro, devemos orar por nós mesmos. Mas a gente tem tanta certeza de que muitas das coisas que Deus faz na nossa vida não foi pela minha própria oração, mas foi porque alguém orou por mim. Quantos testemunhos a gente não tem de pessoas falando, não, porque eu tenho certeza, mas as orações da minha mãe, mas as orações do meu pai, da minha avó, do meu pastor, dos meus amigos, do meu irmão, né, do meu filho, não é? Quantos testemunhos tem isso? Por quê? Que é outro meio de graça. Embora nós possamos orar, nós recebemos oração. E quando a gente recebe uma oração, qual é o nosso trabalho? Nenhum. A pessoa vem e ora pela gente. E o Senhor age. Então, isso mostra como nós recebemos as coisas do próprio Deus. E a gente tem que confiar nisso. Então, no meio de toda a nossa vida, seja no nosso trabalho, proclamação do Evangelho, seja na nossa vida cristã de santificação, seja enfrentando as dificuldades que a gente enfrenta nessa terra, é sabendo que é tudo pela obra do Espírito Santo. Não é nem por força e nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Era isso que eu ia dividir com vocês.